Você vai ver, mas eles não vão ver. Eles só vão ouvir. Olha que absurdo. Antes das 7 horas da manhã, policiais armados... Olha aí pra você que tá em casa. Você que vai sair de casa agora, evite o Alto das Pombas e essa área da federação. Rapaz, tinham 3 policiais, uma viatura, a área sequer foi isolada e tem gente que ainda continua ali no ponto. Tem gente que nem corre. Teve gente que quis entrar, inclusive, nessa rua que dá acesso ao Camarão, que dá acesso à bomba, tudo isso no Alto das Pombas. Olha pra isso, gente. Ainda tem gente curiosa. Ninguém vai se proteger, não. Mas posso falar uma parada, Bahia? É o seguinte, um lugar em que tem tanta morte como Salvador, em que o crime é tão presente, acaba naturalizando isso. Que é o que aconteceu no Rio. Sim. A Baixada Fluminense e a periferia do Rio de Janeiro e as favelas no Rio de Janeiro, elas naturalizaram o estado de violência. E a gente fica impressionado, né, porque a gente não mora lá. Mas o ser humano é um ser que convive com a violência, com a morte, com muita naturalidade. Em grande medida, o ser humano já passou, assim, momentos de conflitos, de guerra, de cerco às cidades, e ele naturaliza. Essa é uma capacidade humana que ela é sensacional. Por que eu tô falando, né? Porque, inclusive, vive saindo vídeos da Ucrânia, de meninas indo dançar, indo pra praia e tal. Falando, mas tá no meio da guerra, como é que as pessoas estão fazendo isso? Porque as pessoas procuram, mesmo no meio do caos, elas encontram normalidade. Elas tentam procurar se adaptar, porque são seres humanos, porque as pessoas vivem. E as pessoas acabam, nessa naturalização, tá? Elas aceitam uma determinada ordem. Então elas aceitam a ideia de que o tráfico ocupa determinada área, que eu não posso falar tal coisa, que eu não posso andar em tal lugar, mas em outro lugar eu posso. Eu eventualmente posso me tornar amigo do traficante. Aí você cria uma teia de relações sociais que tornam essa estrutura que pra gente é maluca, normal, tá? Para as esquerdas, e eis um ponto que é muito interessante, tá? Para as esquerdas, a ideia de que existe essa jurisdição do crime sobre determinadas áreas e de que a ordem estabelecida ela é uma ordem múltipla, né? Ou seja, você pode ter o Estado atuando, mas ao mesmo tempo você tem um tráfico atuando numa área, e aí você tem vários poderes e vários líderes. Isto é um tesão. Isto é um tesão. Isso é um tesão. Do ponto de vista sociológico, antropológico, para eles, isso é um tesão. É objeto de estudo. É objeto de estudo. Eles acham isso fantástico. Quando o STF deu uma canetada proibindo a polícia de subir no morro durante a pandemia, né? É como se tivesse institucionalizaram, né, a jurisdição do tráfico sobre o morro. Ai, que lindo. Ai, que coisa. Isso ajudou a agravar a situação que a gente tá hoje? Óbvio, óbvio. Óbvio que ajudou. E assim, tudo que a gente... Ali eles ganharam um salvo-conduto. O tráfico ganhou um salvo-conduto gigantesco. Então, tudo que envolve a esquerda e envolve essas jurisdições de poder envolvendo tráfico e crime, eles acham um tesão. Acham um tesão. É inegável, tá? Eles têm orgasmos com isso. Vamos ver mais uma aqui, ó. Nossa, esse vídeo aqui rodou ontem no Kim, rodou no Arthur. Isso aqui, cara... Isso aqui é aterrorizante. Vamos ver mais esse. Aí você gritou, tô com refém. Aí eu fui, os caras pulando lá no telhado lá, eu fui e voltei, velho. Me espanta. Caiu tudo. Eu já ia sapecar pra baixo já, se você não tivesse com refém. A live no Instagram, tá? Nós tá com refém, velho. Só me fala, o que está acontecendo aí? Pronto, vamos lá. É um refém filmando? Não, os meninos fizeram uma live no Instagram porque houve uma ação coordenada no bairro do Calamar para realizarem sequestros para eles terem imagens de negociação com a polícia. Entendeu? Então houve 2 sequestros organizados, são 2 vídeos, esse aqui é mais chocante. E eles sequestraram 7 pessoas, incluindo idosos e crianças, para eles terem imagens de negociação com a polícia. Foi basicamente isso que aconteceu. Uhum. Aí esse aqui é um vídeo de um dos sequestros. Nós tá com refém aqui, velho. Tem idosa, tem criança de 3 anos aqui, viu? Pegou nenhum não, rapaz. 50 aqui na lata. Pegou? Mas porque você não é minhas pernas. Diogo. Oi. Diogo, pelo amor de Deus, tenta falar com a Record aí, Diogo. Fala com a Record aí, manda vir reportagem, manda vir Ibope, senão não vai sair ninguém não, velho. Pegou nenhum, velho. Nós tá com refém aqui, tem idosa também, tem criança de 3 anos, viu? Bruno tá sozinho na casa de baixo. Pegou nenhum. Aí você... E aí,
essas famílias conseguiram ser resgatadas, né? Graças a Deus. Mas ainda assim, vários conseguiram fugir, enfim. Eis o ponto. Prossegue. A situação tá... Hoje o comércio reabriu, porque ontem, obviamente, houve o tráfico mandou toque de recolher e tal. Eu até recebi umas imagens aqui. Olha só, isso rodou bastante em grupo de WhatsApp. A galera falando pra não subir, que era pra galera, tipo, 15 horas tinha que estar tudo fechado. Ontem, tudo fechado, hoje o comércio abriu normal. E é um bairro popular de Salvador, não é uma periferia, não é nada. E, enfim, cara, a UFBA vai ficar semana sem aulas suspensas, porque é do lado do maior campo de Salvador, da UFBA, ali na Federação. E, cara, a situação lá tá calamitosa. Eu queria lembrar pra vocês viram o exemplo que eu dei, né? O bandido, ele se coloca... esse raciocínio que eu falei no começo, eu preciso que vocês entendam o raciocínio. O bandido está com uma arma e ele se coloca numa posição de poder em que ele delibera sobre a sua vida. Ao se colocar nessa posição, tá? É uma posição de poder tal que qualquer coisa que não seja sobre vida ou morte com relação ao bandido na resposta do cidadão e do Estado é desproporcional em vantagem para o bandido. Vocês entenderam? A polícia tem que adotar o procedimento assim, assado. E temos que entender a situação estrutural do bandido. A partir do momento que você começou a se colocar numa posição em que sua resposta será sempre menor, essa diferença entre uma coisa e outra chama-se injustiça, tá? Portanto, esse rapaz que estava com uma arma, mantendo idosos e crianças sequestrados, esse rapaz, ele não merecia nada além da prisão perpétua ou da morte. Ele merece prisão perpétua ou morte. Só isso. A gente não tem que discutir. É o básico da justiça. Isso para manter, de certa forma, as coisas equalizadas. O que eu quero dizer é o seguinte, se ele resistiu, ele tem que morrer. Aquelas pessoas ali, o que eu quero dizer, aquelas pessoas que foram sequestradas, se elas resistissem a isso, elas tomariam um tiro. Portanto, ele as mataria. Ora, o Estado tem que ter... É o básico. Não precisa torturar, não precisa... Não estou falando pra ser um desumano. Eu estou falando pra você ter o básico da proporcionalidade. Agora, não é que a gente tá meio distante disso, a gente tá totalmente distante disso. Esses caras, pra começar, a maior parte deles nem pegos serão. Vão fugir, se esconde nisso, e o jogo vai seguindo, vão ganhando dinheiro, são protegidos. E se você fizer um discurso político sobre isso, tá? Vai vir falar que você é racista. Não, porque esse é o discurso. O ministro dos Direitos Humanos tá aí nessa. Flávio Dino tá aí nessa. E esse debate tá interditado. Ninguém consegue andar com debate sobre isso. E o encarceramento em massa, porque todo mundo tem que ouvir ONGs, imbecis. E aí eu já mostrei pra vocês. Quem financiam essas ONGs? É tudo a fundação da Open Society, a fundação de George Soros. Fiz uma live com o Junito, tá lá no Análise Renais. Quem viu, digite 1 aí. Tá? Eu mostro. Grande parte do financiamento da Open Society Foundation, que é a ONG do George Soros, financiamento na casa de centenas de milhões de reais, grande parte desse financiamento foi para ONGs ligadas à segurança pública. Todas as ONGs de esquerda, tá? Então, quem viu, tá lá. Essas ONGs recebem o dinheiro, elas defendem uma determinada agenda. Essa agenda é uma defesa que defende bandido. É uma agenda que defende bandido. Uma defesa consistente, tá? É uma defesa rotineira e é uma defesa política da bandidagem. A defesa da leniência com a bandidagem. Por isso, aí eu falo assim, o René é autoritário. Por isso, pra mim, o George Soros tem que ser declarado inimigo do Brasil e nenhum dinheiro dele entra aqui e se ele tiver bens no Brasil, os bens teriam que ser confiscados. Você é autoritário? Tá bom, sou autoritário, tá? E o George Soros não financia mais bandido no Brasil. Temos um bom acordo? Temos um bom acordo, eu acho. Então, assim, ONGs e ongueiros ligados a ele, todos têm que ser alvo de uma CPI, eles têm que ser investigados. Por que a Ilona Zabor recebe dinheiro da gringa, tá? E por que outros Atlas da não sei o que, mapa, pra ficar defendendo a agenda pró-bandido? Porque tem um padrão, o Soros defende esse mesmo tipo de agenda nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de agenda. Tá? Então assim, você é autoritário. Pronto, eu sou autoritário. Quer falar que eu sou autoritário? Me chama de autoritário. Agora, por favor, tá? Eu prefiro... Chama o Renan de autoritário e chama o Soros de inimigo do Brasil e confisque os bens dele aqui. Ponto. ONG, que a gringa, que atua aqui, mexendo com soberania nacional e impactando diretamente na vida dos brasileiros, é inimigo do Brasil. Mesma coisa com ONG que atua na Amazônia. A gente sabe que isso está acontecendo. A gente fica fingindo. O governo do PT é um governo de ONGs.
E eu fico triste porque a gente teve um governo de direita que nem arranhou esse assunto. Queria fazer uns memes, fazer uns xingos lá, aí vinha o Carlos Bolsonaro, dava umas xingadas, mas, desculpa, você não vai resolver nada fazendo isso. O agro brasileiro tem catalogado todas as ONGs que atuam aqui para sabotar nossa agricultura, tá? Assim como todo mundo que trabalha com segurança pública sabe quem são os ongueiros, quem é a turma dos direitos humanos, sabe quem é a turma do Ministério Público que faz isso. Porque vamos lembrar, grande parte do Ministério Público é adepto dessas ideias, acha lindo, acha lindo. Só pra finalizar aqui o assunto, tem essa matéria muito boa, é uma matéria bem grande, tá? Sobre todo... faz praticamente um compilado sobre a guerra de facções, que é basicamente uma guerra entre facções daqui de São Paulo e de Salvador. E por que Salvador é uma cidade tão importante? Por causa do porto. O porto de Salvador sai direto para a África e para a Europa. Então, assim, o valor da droga triplica, quadruplica, enfim. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Em 2018, com o Temer ainda, teve a intervenção no Rio de Janeiro. Sim. Você acha que a Bahia também é caso de intervenção federal? É muito caso de intervenção federal. Mas como é que você confirma a intervenção federal tocada pelo Flávio Dino? Realmente. É capaz da intervenção federal, assim, ó, instituímos que o tráfico se tornou o dono da Bahia agora. Essa é a intervenção deles. Né? Como é que você vai ver? Como é que, assim, esses caras, tá? Eles são presos também numa inoperância. Vamos lembrar aqui, Flávio Dino foi governador do Maranhão. Sim. Maranhão é um dos estados mais perigosos do Brasil. E eu sempre dou um exemplo. É como se você pegasse assim, quem tá em último na tabela do Brasileirão? É o Vasco ainda? Curitiba. Então vamos pegar o técnico do Curitiba e vamos colocar na seleção brasileira. Me parece uma ideia razoável. É assim, Flávio Dino, você é do Maranhão? Me parece um estado muito violento. Você vai cuidar do Ministério de Segurança Pública e Justiça. Parece uma escolha muito inteligente. Vamos repetir as práticas do estado do Maranhão como tipo, nada. Que tal? Parece que vai dar certo. E outra, isso. Essa levada que tá tendo não só na Bahia, nos estados do Nordeste, que são governados pelo PT. Você acha que isso pode rescaldar em um discurso de segurança pública para 26? Do tipo, vai se formando um caldeirão ali, a situação da Bahia não vai melhorar. Não vai melhorar. E aí, olha só, esses estados do Nordeste governados pela esquerda, principalmente o PT, é assim que a esquerda trata a segurança pública e alguém nacionaliza isso, capta isso para 2026. Sim, eu acho. Acho que isso é natural, ainda mais que o pessoal vem do exemplo do Bukele. Olha o que eu tô falando do Bukele. A galera chama o Bukele de autoritário. Pelo amor de Deus. E olha só, o Bukele é autoritário, ele foi pra cima da Suprema Corte. Eu olho assim, então entendi. Aí eu vejo a Suprema Corte agora deliberando sobre marco temporal, acabando com segurança jurídica no campo. Acabando. Encerrando qualquer possibilidade de segurança jurídica. É como se eles pegassem gasolina e tacassem no interior do Brasil. Tá? Alexandre de Moraes e todos os outros ministros que estão querendo brincar aqui. Tá? E aí, não, Bukele é autoritário. Entendi. Não é autoritário que o STF no Brasil tá fazendo. Essas decisões que todas competem ao legislativo não são autoritárias. O STF se arrogou uma posição de decidir, não mediação de conflitos, porque eles não estão aqui para tentar mediar conflito. Eles estão aqui para botar barril de pólvora e ficar fazendo experimentos políticos no Brasil, que é o que tá rolando. Como é que os caras fazem isso com o Campo Brasil? Como é que os caras fazem esse negócio do marco? Isso é um caos que esses caras estão tentando gerar. Isso aqui é um incêndio social. O pessoal lá do MST deve estar fazendo festa. Índios, essas ONG... Porque quem vai ganhar muito com isso é ONG gringa, que fica manipulando o índio pra fazer essas invasões também. Existe uma indústria toda ligada a isso. Tá? É foda. Rapidinho. Você que não aguenta mais ver o país ser deixado na mão de Lula e de Bolsonaro, saiba que tem uma galera na linha de frente trabalhando para acabar com a desinformação e levar política de verdade para as pessoas. Portanto, entre no clube que além do acesso exclusivo a conteúdos maravilhosos, você vai estar ajudando a gente a chegar a mais pessoas. Clica nesse link e ajuda a gente.